Quero compartilhar com você uma palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, versículo 23. Colossenses 3, 23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que, vamos continuar aqui, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Olha aí essa palavra. Então, o tema dessa mensagem é servindo ao Senhor de todo o coração. Amém, meu irmão? Nós precisamos servir ao Senhor com inteireza de coração, né? Tudo que nós vamos realizar, nós precisamos colocar o nosso coração por inteiro. A gente está falando mesmo de intencionalidade, de propósito, por propósito. Estou falando de tudo que for realizar de fato, em qualquer área da sua vida. Tudo que você for realizar, pense bem, porque nós não estamos servindo a qualquer outro, a não ser servindo o nosso Deus. Sim, porque por mais que você vai falar para mim assim, Alain, mas que loucura é essa? Se eu estou no trabalho, eu estou recebendo um salário, eu estou recebendo um salário por conta, e estou servindo por conta desse salário. Na verdade, a vida do cristão é muito mais do que um salário, é muito mais do que uma recompensa humana. A vida do cristão é uma missão diária. Amém, meu irmão? Repita comigo, missão diária. Missão diária. Você tem uma missão de todo dia, de toda hora. Você não tem descanso na sua missão. A sua missão é 24 horas. Então, em todo tempo, nós precisamos ter isso no nosso coração. Que tudo o que eu realizo, eu preciso ter a ciência de que Deus precisa ser honrado, precisa ser glorificado. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sei que em tudo eu estou colocando a inteireza do meu coração. Então, nessa carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele vai orientar os cristãos, a igreja, a viver com inteireza, com integridade e dedicação em todas as áreas da sua vida. Esse versículo, ele traz um convite para nós, para uma vida de excelência e uma vida com propósito. Excelência e propósito. Fazendo tudo como se você fizesse para o próprio Deus. E não apenas para agradar aos homens. Eu não sei você, mas essa palavra ministrada ao meu coração, ela trouxe um alerta gigante. Porque você já parou para pensar como nós tratamos muitas coisas da nossa vida com falta de responsabilidade, com falta de intencionalidade, com falta de entrega, por muitas vezes, até mesmo de coisas que nós consideramos importantes. Nós, às vezes, vamos abandonando projetos no meio do caminho, vamos abandonando missões no meio do caminho, deixando de lado. Quando o Senhor nos alerta, tudo que vocês forem fazer, façam como se vocês estivessem fazendo para o próprio Deus. É claro que eu estou falando aqui, não estou falando de coisas erradas, pecaminosas, que às vezes ainda nós cometemos em alguns atos da nossa vida, em algum tipo de fala. Eu estou falando de todas as ações, as atitudes, estou falando de trabalho, estou falando de comportamento, estou falando de tudo, irmãos. Sabe? Tudo que você for fazer, você precisa fazer como se você realizasse para o Senhor. Porque Deus tem nos chamado à inteireza no serviço, chamado a ter um coração completamente entregue nas suas mãos, para o serviço e para tudo que nós vamos realizar. O texto que nós lemos de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, ele vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Não é meia boca, não é com meio coração, com o coração aqui e com a outra parte do coração lá.
Não, o Senhor está nos chamando para um compromisso. Por quê? O que Deus valoriza é o teu coração, e por inteiro. Deus quer o teu e o meu coração por inteiro. Ele não quer um esforço nosso parcial. Ele não quer parcialidade, sabe? Um esforço pela metade, um trabalho pela metade, um amor mais ou menos, uma vida bananada. Não, Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer por completo. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Sente ciúmes de nós. Ele não quer dividir você, o seu coração, a sua vida, a sua missão com Satanás, nem com mais ninguém. Ele nos quer por inteiro. Repita comigo, inteiro. Meu irmão, é por inteiro. Deixa eu fazer um trem aqui no celular, só para a telinha ficar acesa aqui. Só um minutinho, tá, irmãos? Senão toda hora eu vou ter que tocar na tela do celular aqui. Aqui, querubim, volta. Agora. Agora para sempre. Então Deus valoriza o coração por inteiro. Provérbios capítulo 4, no versículo 23, vai dizer que nós somos instruídos a guardar o quê? O nosso coração. Por quê? Porque deles procedem as fontes da vida. Aleluia. E isso indica que tudo aquilo que nós realizamos, fazemos, falamos, flui do nosso interior. Ontem eu estava aqui compartilhando com os adolescentes no Acampa Dentro, falando que exatamente um pouco sobre isso, que a boca vai falar, é o que a Bíblia fala, né? Daquilo que o coração está cheio. E como é que está cheio, do que está cheio o nosso coração? Por vezes o nosso coração está cheio só das coisas que nós vemos. É um círculo vicioso que nós entramos por conta dos problemas da vida, por conta das questões, dos problemas que nós nos enfiamos, que nós nos metemos. Mas, se você estiver com o seu coração cheio da palavra de Deus, da presença de Deus, da verdadeira revelação de Deus através da palavra, meu irmão, sempre que você se deparar com alguma coisa, você pode acreditar no que eu estou te falando. Se você leu, você meditou nas Escrituras, o Espírito lembra você daquilo que você leu. Traz à tua memória aquilo que dá a você esperança. No meio do caos, ele começa a lembrar você aquilo que traz esperança ao seu coração. No meio de uma tristeza, ele dá a você aquilo que traz esperança ao seu coração. Ele muda a sua expectativa, ele muda a nossa forma de ver. Mas nós precisamos estar o quê? Conectados com ele. Não é simples, irmãos. Não é simples. O mundo é selva, o mundo é guerra. O mundo aí fora vai realmente combater um combate, sabe? Proporcionando para nós oportunidades que estão aí, ó, facinho na nossa mão para nos tirar do propósito de Deus. Ou só acontece comigo? Não, acontece com você também. Todo dia Satanás fica lá, ó, tentando pegar, lançar você, pegar o seu coração. Irmão, entrega o teu coração por inteiro. Não divide o seu coração, sabe? Quando você perceber que o seu coração está dividido por qualquer outro amor que não seja o Senhor, dobra o seu coração, vai logo e Senhor, me perdoa, o meu coração está equivocado. Você foi lá, meditou nas Escrituras, viu um erro, meu irmão, se rende, se arrepende, volta para o caminho, faz o que precisa fazer. Força, coragem, mais uma vez, força. Porque se você fizer isso, meu irmão, você vai ver a vida fluindo de dentro de você, do seu interior, amém? Do seu interior. E Deus não se agrada de um coração dividido. Mateus capítulo 6, Jesus vai falar sobre dois senhores, que é impossível servir dois senhores. Ninguém pode, versículo 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
você não pode servir a Deus e a qualquer outra coisa que tome lugar de Deus na sua vida. Não dá para ficar, sabe? É o famoso, essa é da minha época, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e a cabeça lá no mundo. Não dá, meu irmão. Ou você ama a Deus. É só da minha época? Só, gente? Não, né? Ainda bem, pensei que era só da minha época. Não, pastora. Não, para com isso. Pode parar. Irmão, perdi até o time aqui. Nós não podemos dividir o nosso coração. O Senhor, meu irmão, e aí aqui tem a ver conosco, né? É problema nosso mesmo isso. A gente confunde muito vida com Deus, principalmente a galera, nós que servimos igreja, experiência com Deus com experiência de serviço de ministério. Deus tem muito mais para a gente do que isso. A relação que Deus quer ter com a sua igreja está muito além de um simplesmente serviço. Veja bem, servir ministério é maravilhoso, tem a sua importância aí, é grandioso, é glorioso, isso é parte da igreja. Mas isso não é a experiência toda com Deus. Deus quer se revelar ao seu coração. Jó fala, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com você, de ter uma relação com você. É muito maior, irmãos. Você vai encontrar no nosso meio muita gente assim, ó, uau, muito experiente em serviço. Muito experiente em serviço. Mas Deus quer muito além para mim e para você. Quando nós nos importamos só com o serviço, e só com o serviço pelo serviço, nós nos tornamos uma máquina, uma rotina. Nós nos tornamos uma mesmice. Nós nos tornamos o mais do mesmo. Mas Deus quer te levar muito mais além, meu irmão. Muito mais além. Deus quer ter uma relação com você de profundidade. Uma relação de filho e pai. Uma relação íntima. Onde você vai ter a oportunidade de relacionar-se com Deus com toda a verdade, com toda a sinceridade, de senti-lo no seu coração, de saber, meu irmão, que Ele está ali presente, vivo, que Ele não é só uma letra, que Ele não é só uma poesia, que Ele não é só literatura. Esse livro não é literatura, esse livro é vida. E olha, a vida flui de dentro de você. Mas a vida que deve fluir de dentro de nós é a vida de Cristo. A vida de Cristo. Nós estamos muito preocupados com resultados, com tudo o que o nosso serviço é capaz de fazer, por muitas vezes. Volto a falar, está tudo certo. Só que não é ele por ele, não é o serviço pelo serviço, não é o resultado pelo resultado. Aqui, meu irmão, é reino de Deus. Porque o Senhor sonda, é a motivação por trás de cada uma das nossas ações. O coração sincero e verdadeiro, puro, Deus não despreza. Deus não despreza, meu irmão. Agora, você já viu uma pessoa quando passa por uma situação de desprezo? É uma situação que tanto faz, tanto fez. Ah, fiz isso. Emerson, fiz isso. Legal, cara. Beleza. Vira as costas. É como se ele nem tivesse falado nada. É como se ele não tivesse contado nada. É como se nada de alegre, de conquista tivesse acontecido. Porque para você, tanto fez ou tanto faz. Um coração puro e sincero atrai, se eu posso dizer assim, né? O Senhor. Ele olha para aquela verdade do coração e fala: caramba, cara, tem algo especial aqui nesse pedido. Isso é verdade. Agora, quando não é de verdade, quando é da boca para fora, fica da boca para fora, se perde. É só mais uma palavra que foi levada ao vento, que se perdeu com o tempo. Em 2 Crônicas, no capítulo 25, nós vamos ler a história de um rei, Amazias.
A Bíblia diz no início que ele era reto aos olhos do Senhor. E quando você vai para a história dos reis da Bíblia de Israel, só o fato dele ser reto, de fazer aquilo que agradava, que é com retidão ao Senhor, já era motivo para celebrar. Porque tinha tanto rei, tanta gente, que não fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E que vivia, e que de repente até hoje vive somente para agradar a si mesmo. Só que logo no versículo 2 do mesmo capítulo, na mesma frase que dizia que ele era reto aos olhos do Senhor, teve uma continuidade que diz que Amazias não fez o que o Senhor aprovava de todo o coração. Caramba! Que coisa curiosa. O cara era reto diante do Senhor, mas em algum momento tomou uma decisão de independência. Passou a não mais entregar o seu coração por inteiro. Passou a não mais fazer aquilo que precisava ser feito sob a orientação do Senhor. Abdicou da orientação dos profetas. Abdicou de uma direção do Senhor para cumprir só aquilo que ele queria fazer. Simplesmente porque ele pensou que tinha sido de repente abandonado pelo Senhor, começou a servir a outros deuses, trouxe outros deuses para Israel servir. Olha como muda rápido o coração do homem. De alguém que era considerado pelo próprio Deus um homem reto, para alguém que se torna desobediente e desaprovado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a ser constantes no amor ao Senhor, no amor à sua palavra, na obediência à sua palavra. E presta atenção, eu estou falando do coração. Eu estou falando de onde flui a vida, de onde, sabe, porque a Bíblia diz, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. De onde saem coisas valiosas, de onde o Senhor sonda. Ele conhece a intenção. Irmãos, nós precisamos nos manter firmes. Na boa, quando a igreja, propõe uma campanha de leitura bíblica, está lá o propósito todo, anual, todo dia nós vamos ler a Bíblia, todo dia nós vamos ler a Bíblia. Isso deveria ser o suficiente para a gente correr com muita alegria, para se esforçar, para cumprir isso, meu irmão. Porque o que nos liberta do engano, do nosso coração, é a verdade, é a palavra. A palavra nos liberta do engano, da corrupção do nosso coração, dos desejos carnais. Ela nos coloca diante da nossa própria realidade. Meu irmão, eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio a palavra, que eu me deparo com a verdade e com as revelações de Deus, eu sempre procuro fazer uma autoanálise da minha vida. É como se eu fosse lá para o espelho, sabe? Olhasse para o espelho, olhasse lá no fundo dos meus olhos e falasse, quem é você ainda? Ou o quanto você ainda precisa mudar. Nós precisamos ser sinceros. Tem um cara na Bíblia que o nome dele é Davi. A Bíblia vai dizer que ele era homem segundo o coração de Deus. Tão vacilante quanto eu e você. Davi era vacilante, meu irmão. Vacilava. Mas foi considerado homem segundo o coração de Deus. Por que será? Porque a rapidez com que Davi reconhecia os seus erros, corria para o colo do pai, se arrependia. Ele não se importava em ter que passar, sabe, pelas consequências dos seus erros e muitos outros motivos. Isso credenciava Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, o que eu estou compartilhando com você é algo, meu irmão, que pode parecer inicialmente um pouco difícil, mais para uns, menos para outros. Porém,
É completamente possível. Repita comigo, possível. Você sabe que eu faço isso porque se tu dormir, tu acorda na hora, né? Possível. Fazer de todo o coração, meu irmão, é servir com paixão, com dedicação, é servir com autenticidade, meu irmão. Significa colocar o coração por completo naquilo que estamos fazendo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque não é fácil querer estar sempre no lugar de evidência, onde todo mundo vai lá ver as suas boas obras, que você é uma pessoa bacana. Jesus fala sobre a oração, né? Que os fariseus oravam em praça pública com belas palavras, mas na verdade aquilo ali era cheio de mentira. Deles era a atenção do povo. Então Jesus fala, olha, eles já receberam a recompensa deles. Espera aí, que recompensa? A atenção do povo. Eles não estavam orando com um coração sincero, eles queriam orar para se amostrar. Aí Jesus vem e fala, mas você entra no teu quarto, no secreto, fecha a porta e vai, e ora. Porque o que você faz no secreto, teu pai também vê e abençoa, meu irmão. Então, fazer tudo com paixão, com dedicação, com autenticidade, com entrega, com devoção, com temor a Deus, é no público e também no privado. É no altar público, quando está todo mundo olhando para você. Vamos dar exemplo prático? É quando você está aqui no altar falando, é quando a gente está no meio da igreja, com os irmãos, na conexão, é quando a gente está, sabe? É quando a gente vai para o evangelismo externo, quando está todo mundo vendo você. Mas ir lá sozinho, quando só tem você e Deus, como é que está o teu nível de relacionamento com a palavra? Como é que está o teu nível de entrega, de oração? Como é que está, meu irmão, a sua vida? Um exemplo prático disso foi José no Egito, né, meu irmão? Servia com excelência, cara. Ele era escravo, porque servia com excelência porque sabia que Deus via, meu irmão. Estava olhando para ele. E mesmo na condição de escravo, José se destacava. José foi vendido como escravo. Ele tinha 17 anos, Emerson. 17, muito jovem. Muito jovem. Parecia que ele seria mais um daqueles escravos que não teriam uma perspectiva, esperança, um futuro. Mas José tinha um trem diferente. Tinha um negócio diferente, José. José, ou melhor, Deus tinha o coração de José completo. José poderia estar na pior das masmorras. Deus tinha o coração de José. José poderia estar no mais alto lugar. Deus continuava possuindo por inteiro o coração de José. Não importa se Deus te coloca no pouco ou no muito. Nesse lugar, os dois lugares, quem Deus tem o coração por inteiro, vai honrar, vai glorificar, vai celebrar o nome de Jesus, vai dar a Ele a honra, a glória, vai exaltar o seu nome, meu irmão. Então não importa qual seja o tamanho das trevas que você esteja passando, acredite, entrega o teu coração ao Senhor. Que é Salmos, né, que vai dizer, né? Confia nele e o quê? O mais ele vai fazer. Na verdade, esse problema foi o início de um grande plano de Deus para salvar muitas pessoas. José usou o seu talento por onde passou. José não desperdiçou nenhuma oportunidade. Ele não ignorou os seus dons de interpretação de sonhos e de administração.
José usou seus dons em todos os lugares por onde passou, até mesmo na prisão. Amém, meu irmão? Inteireza de coração, coração entregue por completo. Repita, completo. Completo é um antídoto contra uma vida medíocre. Preste atenção. Aí só a rapaziada que tirava 5, 6 e 7 na escola. 7 não, 7 é um número legal. Que tirava 6 assim, ficava na média, passava na média, sempre na média. Eu estou falando 7 porque na minha época a média era 4. Né? Misericórdia, não sei nem se hoje tem média. Tem média hoje? Tem. Passar na média, a vida toda vivendo uma vida na média. Igreja, Deus tem um presente glorioso e extraordinário para nós. Deus não tem uma vida mais ou menos, não, para nós. A proposta de Deus é uma vida extraordinária. O mundo, esse século, tolera mais ou menos. O jeitinho brasileiro, o se vira nos 30, mas Deus, no seu reino, exige compromisso total. Agora, a excelência da inteireza de coração, de tudo aquilo que nós realizamos, nos envolvemos, não está baseada nos recursos que nós temos, mas na entrega com o que fazemos, com recurso ou sem recurso. Eu estou falando com você aqui mesmo, meu irmão, comigo. Eu só posso fazer uma coisa, vou dar um exemplo, na casa do Senhor, hoje, no meu tempo. Uma coisa eu vou fazer com inteireza de coração. Vou fazer com toda a força que eu tiver e que eu puder. Não tem recurso? Vamos lá. Tem recurso? Vamos lá. Tá do jeito que eu quero? Bora. Ainda não tá? Bora da mesma forma. Não importa. Quando não está do jeito que a gente quer, não é mais fácil reclamar? É claro que é mais fácil reclamar. O nosso olhar crítico vai logo para o plau. Para falar, para reclamar. Mas a excelência que Deus espera de nós, o envolvimento que Deus espera de nós, a inteireza de coração que Deus espera de nós em relação ao seu reino, está diretamente ligado a esse envolvimento, a essa entrega total, independente do recurso, meu irmão. Porque, olha, para quem não tem capacidade, Deus dá capacidade. A Bíblia está repleta de homens assim. Não era Moisés que era gago? Moisés, né? Moisés era gago. Mas, Senhor, eu não sei falar. Pedro era pesado de língua. Falava tudo que não devia. Talvez fosse igual a eu e você assim, brabo. Papum. Levou, tomou. Ao contrário, né? Tomou, levou. Bateu, levou. É tu, varão. Jesus está mudando, varão. Amém? Não importa. A capacidade que você precisa vem de Deus. Vem de Deus, meu irmão. Amém? Posso ouvir um amém? Um coração inteiro honra a Deus em qualquer tarefa. Um coração inteiro honra a Deus em qualquer tarefa. Seja limpando, ensinando, pregando, atendendo alguém. Quando realizamos isso com inteireza de coração, Deus é glorificado. Meu irmão, algo pequeno, mas com inteireza de coração, vale muito mais do que algo grandioso, sem interesse. Algo pequeno, começando ali, ó, um pouquinho, mas com uma entrega completa, com verdade, com amor, com dedicação, do que algo, sabe, glamuroso, purpurinado, onde você vê que não tem vida nenhuma, onde você vê que não tem entrega nenhuma, onde o negócio está sem sal.
onde o negócio não tem vida. É muito melhor, meu irmão. Provérbios 22, versículo 29. Vê um homem perito naquilo que faz, perante os reis ele será posto, e não entre a plebe, entre os mais simples. Deus quer nos colocar em posições privilegiadas, mas para quê? Para eu aparecer? Não, é para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, para que você se torne influência, seja uma influência do reino, em lugares de destaque, em lugares e oportunidades, de posições, onde só havia trevas, onde só havia destruição. Chegou lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem o coração inteiro em Deus, e aquele cenário começa a mudar, meu irmão. Acho que já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive uma vez na minha vida de trabalho, há muitos anos atrás. Trabalhava numa empresa, o negócio estava ruim, cara, ruim pra caramba. E aí descobriram que eu era crente. Aí descobriram que eu estava lá, isso aqui, eu era novo convertido na época. Descobriram tal, e falaram assim: Alan, só tinha eu de crente. Alan, vamos orar, rapaz, vamos orar todo dia, vamos tirar antes de começar o trabalho, vamos aqui reunir, dar a mão aqui e orar pelo trabalho. E aí, meu irmão, bateu aquele medinho? Bateu aquele medinho. Eu não sabia o que orar? Eu não sabia o que orar. Mas, fui. Primeiro dia, deu a roda, dá a mãozinha. Vai, roda, aquela, todo mundo assim, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que orar. E começamos a orar. E todo dia nós orávamos. Meu irmão, a gente não começava a trabalhar sem orar. Não começava. Não começava. Todo dia, todo dia, todo dia. Cara, com uns 2 meses assim. Do Neida, a chave virou. Do nada, a chave virou. E o pessoal, um belo dia, falou assim, era sempre assim, uns 5 minutozinhos antes de começar, né, de abrir. O pessoal, cara, vamos. E aí, rapaziada, vamos orar hoje não? Pô, hoje está maior correria, mas aqui, pô, cara, não sei o que está acontecendo. Falei, vocês não sabem o que está acontecendo? Rapaz, a gente tem 2 meses aqui orando, pedindo para Deus abençoar, para trazer os clientes, para fazer a coisa acontecer. O jogo está virando e vocês não sabem o que está acontecendo? Eu sei, vamos orar. É Deus, vem, ora aqui comigo aqui, ó. Vamos ganhar 1 minuto dessas 8 horas de trabalho. Vamos continuar. Irmãos, Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser luz. Coisa simples. Estou contando uma experiência. Uma experiência. Talvez você tenha um monte aí. E você já tenha visto milhares de milagres movidos por um coração que só quer estar alinhado. Só quer estar alinhado à vontade de Deus. Aleluia. O nosso público principal é o Senhor. Servir com interesse de coração. Quem é o meu público principal? Não são vocês. É o Senhor. É o Senhor. O texto de Colossenses diz: como para o Senhor e não para os homens. Nós vivemos diante de um público invisível, diante de Deus, mas eterno. Ainda que os nossos atos sejam vistos por pessoas, o maior espectador da nossa vida é Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra. Davi, lembra do que eu falei? Homem segundo o coração de Deus. Aprendeu desde cedo a ser fiel nas pequenas coisas. Ele trabalhava com o seu pai cuidando do rebanho no campo. Era zeloso, era cuidadoso. Mesmo estando escondido atrás das malhadas das ovelhas do seu pai, ele se sacrificava para honrar a Deus e a sua família. Davi era fiel mesmo quando não tinha ninguém olhando para ele, quando não tinha evidência nenhuma, quando não tinha plateia. Davi estava ali permanecendo fiel à missão que tinha sido dada a ele. Nós precisamos conservar o nosso coração assim, fiel, no público, privado,
em qualquer lugar, meu irmão. A nossa missão é uma missão do todo dia, 24 horas. Todo dia, 24 horas. Sendo que no momento em que os seus irmãos estavam em guerra, o que Davi fazia? Ele se levantava de madrugada e carregava uma grande carga de alimentos para servir cada um dos seus irmãos que estavam batalhando. Davi, mesmo depois de ser ungido rei, sabendo que já era considerado o rei de Israel aos olhos do Senhor, ainda serviu o reinado de Saul. Ou seja, ele entendia o momento de ser fiel no meio do processo, para que a promessa pudesse se cumprir na hora certa. Davi, da mesma forma, esqueci o nome do rei, rapaz. Amazias, desculpa. Da mesma forma que Amazias teve a mesma oportunidade. Davi poderia se considerar, não, ele está falando que eu sou rei. Davi era menino. O senhor considerado rei? Está maluco? Vou levar comida para os meus irmãos? Não, pai, bota essa missão para outro. Essa missão é para outro. Não. Deus tinha o coração de Davi. Deus tinha o coração de Davi no íntimo e no público. Deus tinha o coração de Davi quando ele matava o leão e o urso para defender as ovelhas do seu pai. E só quem tinha visto eram as próprias ovelhas e, claro, o próprio Deus. E Deus tinha o coração de Davi quando ele mata o gigante, na frente de todo um exército. Cara, o nosso coração precisa ser do Senhor. Para que a motivação dele, para que o envolvimento, para que a nossa vida não se corrompa no meio do processo. Já percebeu como nós nos perdemos no meio do processo? Eu estava falando com os meninos, porque a gente estava falando sobre identidade ontem. O que será que você faria se você soubesse quem você seria daqui a uns 20 anos? Se Deus abrisse assim para você, assim, ó, o seu futuro é esse. Você vai ser dessa forma. Mas, se além de te mostrar o final das coisas, Ele te mostrasse o processo, o meio, tudo que você deveria passar para chegar até aquele final, será que eu e você desistiríamos no meio do caminho? Muito provavelmente. Você hoje, com a cabeça que você tem hoje, talvez encontraria algum motivo para falar, não, eu acho que tem um equívoco aqui. E não, eu passar por isso, está doido, Deus. É muito provável. O Senhor precisa ter o nosso coração, meu irmão, por inteiro. Porque é só o Senhor tendo o nosso coração é que nós vamos passando dia após dia, processo por processo, vida por vida e confiando plenamente no Senhor. Ainda assim, que não importa, meu irmão, você pode estar capengando com muita dificuldade, continua andando, continua crendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não mente. Quem tem variação e sombras de variação somos nós. A Bíblia diz que Deus é imutável. Ele permanece firme naquilo que fala, naquilo que sente, naquilo que faz. Sempre firme. Então, não desista, não olhe para trás. Faz o seguinte, resolve entregar o seu coração por completo para Deus. Só faz isso. Vamos confiar, gente, vamos confiar. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, vai dizer que aprendemos que o homem vê pela aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. O homem vê pela aparência. O mesmo Davi. Samuel chega na casa de Jessé. Jessé, o negócio é o seguinte. Você tem um monte de filho. Deus falou que era para eu vir aqui na sua casa para ungir o rei entre um dos seus filhos. Chama os filhos. Jessé tinha 8 filhos. Repita comigo, 8. Sabe quantos Jessé chamou? 7. Jessé chamou 7. Todos eles tinham cara de rei,
forma de rei, força de rei, imposição de rei, só não tinha o coração de rei que Deus precisava. E aí foi lá Samuel, olhou para o primeiro filho, bonitão, mané, fortão, valente de guerra, brabão. Pá, olhou, pegou o azeite, quando foi derramar na cabeça do primeiro, Senhor, ô Samuel, o que você está fazendo, meu filho? Não é esse aí não. Não, não é esse não. Chama o próximo. Também não é não. Não, não é não. Samuel, eu não vejo como os homens veem pela aparência, eu olho o coração. Acabou os 7, Deus errou? Não. O plano perfeito de Deus estava lá, ó. Renegado até pelo próprio pai. Nem o pai acreditava que ele era o cara que Deus queria. Nem o próprio pai. Ô Jessé, deixa eu falar um negócio aqui com você. Me ajuda aí. Tu não tem mais um filho escondido aí, não? Dentro do banheiro, na manga, no bolso. Não tem um filho escondido aí, não? Porque Deus falou que não são esses 7 aqui, não. Ah, tem um. Lembrou? Tem um. Quem é esse? É Davi. Ele fica lá nas campinas, lá, cuidando das ovelhas. Ih, rapaz, chama ele lá, hein? Mandou chamar Davi. Aí chega Davi, pequeno, franzino, novo, menino, garoto. Não tinha aparência de rei. Baixinho. Todo desengonçado. Era brabo lá nas ovelhas. Era brabo lá para matar os negócios. Mas assim, aparentemente, não tinha jeito nenhum. O homem naquela época, ele tinha um grande sonho, que era servir a sua família, e o primeiro deles era servir ao exército. Servir como valente, sabe? Davi também tinha esse sonho, mas ele não tinha biotipo para isso. E aí, o que aconteceu? Quando Davi apareceu na frente de Samuel, recebeu o comando de Deus: pode ungir que é esse aí, meu irmão. E aí o óleo derrama sobre a cabeça de Davi. E aí o restante da história, você já conhece. O homem vê e sonda a aparência. Deus sonda o coração. Você está entendendo a importância de ter um coração entregue nas mãos do Senhor? Só Deus é capaz de fazer um menino Davi, rei de Israel. Só Deus é capaz de tirar você, o mais terrível pecador, de todas as atrocidades que você já fez na sua vida, em alguém salvo e redimido pelo sangue de Jesus. Só Deus é capaz de nos transformar. Porque, irmãos, tudo muda. Repita comigo, tudo. Tudo muda quando entendemos para quem estamos servindo. Quando trabalhamos como para o Senhor, a motivação muda. Não buscamos aplausos, buscamos fidelidade. Isso nos liberta da frustração de não sermos reconhecidos, das comparações feitas pelos homens. O serviço ao Senhor, ele é constante e não depende de plateia humana. Você tem um que está olhando para você todo dia, para a intenção do teu coração, para aquilo que você faz, como você faz. Mesmo no anonimato, nós devemos nos manter em posição firme, sempre com os olhos voltados para um coração excelente. Porque quem está olhando para o coração é o Senhor. É o Senhor. Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6, até comentei um pouquinho sobre isso, que o Pai que vê em secreto nos recompensará. E aí, meu irmão, é maravilhoso isso, porque o nosso foco em Deus, colocar os nossos olhos em Deus, protege o nosso coração de toda vaidade, de todo desânimo. Se servirmos aos homens, facilmente caímos na armadilha da comparação, do desânimo, da cobrança, da autopromoção, da decepção. Agora, quando nós estamos aqui, firmes, servindo a Deus, tudo ao nosso redor pode cair, o nosso coração está aqui, firme. Tudo ao teu redor cai.
mas você está firme, olhando para o Senhor firmemente, sem desviar o olhar. A excelência, meu irmão, ela serve como um testemunho que glorifica a Deus. Um testemunho da nossa vida para glorificar a Deus. O mesmo texto de Colossenses vai dizer que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E a excelência reflete o caráter de Deus em nós. Deus é excelente em tudo que faz, Emerson. Tudo que Deus faz é excelente. Olha, você não tem um aquilo para falar de todas as obras que o Senhor fez e que Ele faz. Todas elas são excelentes. Deus é excelente em tudo que faz. E como filhos, somos chamados a refletir essa natureza. Viver com excelência aponta para o Deus que habita dentro de você. Aponta para o Deus que habita dentro de você. Porque a excelência fala mais alto do que qualquer coisa. Fala mais alto do que as palavras. Fala mais alto do que um belo discurso. Fala mais alto do que tudo nessa vida. Em um mundo onde muita gente fala, e fala muita coisa, um testemunho, bom testemunho, de excelência, silencioso, brilha com muito mais força, meu irmão. Aparece com muito mais força. Mateus 5, versículo 16, Jesus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Não glorifiquem vocês, mas glorifiquem ao Pai de vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quem é que anda brilhando através de você, meu irmão? Aqui nós estamos falando de Jesus aparecendo através de nós. Jesus, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Quem serve com excelência atrai respeito e abre portas. Cara, tu já viu um cara que é excelente em tudo que faz? A gente já leu aqui Provérbios, né? Ele é colocado entre os lugares de honra, meu irmão. Esse cara tem um respeito. Esse cara abre portas. Esse cara, sabe, abre acessos. Ele tem caminhos. Eu coloquei aqui 3 exemplos. José, Daniel, Neemias. Exemplos bíblicos, meu irmão. De pessoas que, por servirem com excelência, foram exaltadas por Deus diante dos homens. Cada um viveu um processo, cada um viu uma dificuldade, mas estavam lá, fazendo com todo o coração, acreditando até o final. Então, crente, em nome de Jesus, acredite até o fim. Se você entrega o seu coração ao Senhor, sirva com excelência ao Senhor, com inteireza de coração. A excelência pode ser um canal para evangelismo e influência no seu ambiente de trabalho, de estudo e de ministério, meu irmão. Deus te chamou para ser uma referência em todos os lugares de influência que você vive. Como será que nós temos sido conhecidos nos nossos lugares de influência? A missão é trabalho. A missão não é poesia. A missão não é uma historinha da carochinha, não é um conto de fadas. A missão de Deus, ela é viva, ela é 24 horas na nossa vida. Nós precisamos aprender a policiar o nosso coração, a policiar a nossa boca, a policiar as nossas emoções. É um desafio grande, é muito grande, mas é possível. É permitido, isso é possível porque Jesus venceu o mundo. E o fato dele ter vencido esse mundo é que nos garante a vitória contra o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz afirmações desse tipo, é muito comum a gente fazer uma autoanálise da nossa vida e falar assim: cara, eu nunca vou conseguir vencer, porque eu ainda faço isso, faço aquilo, sou ainda inclinado para algumas obras da carne. Meu irmão, se Jesus venceu, você também vai vencer. Amém? Então não compare essa vitória, esse triunfo, essa capacidade com as suas habilidades, com a sua força,
ou com a ausência de cada uma delas. A nossa força, a nossa capacidade vem do Senhor. Eu só venço a carne porque o Senhor venceu. Eu só triunfo contra a tristeza porque do Senhor vem a minha alegria. De resto, tudo é passageiro. Tudo é igual produto perecível, tem dia e hora para vencer. Mas a alegria do Senhor não vence nunca. Mas a força do Senhor não vence nunca. Mas a salvação que vem do Senhor é eterna. Para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Você está doido? Eu não vou sair dessa presença. Não posso. A mediocridade, uma vida medíocre, um coração mais ou menos, entregue mais ou menos, afasta, mas a excelência atrai e inspira. Como nos sentimos satisfeitos quando nós somos bem atendidos pelas pessoas que nos recebem, não é verdade? Você vai a algum lugar, encontra com a pessoa, você é bem recebido, cara. Sabe? Pô, você vai fazer uma visita na casa de alguém, alguém te chama. Cara, arrumadinho, negócio lá, bem, às vezes simples, mas, cara, bem recebido, um negócio, sabe, legal, bacana. Você fica com vontade de voltar, um papo bacana, atrativo. Cara, que legal. Que prazer estar em um ambiente, sabe, limpo, organizado, com pessoas de corações dispostos a ajudar. Irmãos, amamos ser bem servidos. O ser humano é atraído pela excelência. O ser humano se encanta com a qualidade. Agora, a mediocridade, por sua vez, apenas afasta e gera essa indiferença. A igreja de Cristo, meu irmão, foi escolhida para ser um exemplo de excelência e de qualidade nesse mundo, sim. Às vezes a gente está conversando, o pastor Daniel, né? Vamos fazer, a coisa toda. Aí eu fico assim, meu Deus, o bicho sonha muito, né, cara? Por quê? Tem preocupação com excelência. Na obra de Deus, a gente quer fazer às vezes uma obra, cara. Não, vamos do melhor. Peraí, pastor, segura aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos por aqui. Não, tem que ser o melhor. Tá certo. Tem que ser. A obra de Deus precisa sempre ser feita com excelência. E eu não estou falando de, mais uma vez, de recurso. Se é grande, se é pouco. Se o piso é um, sei lá, eu não sei nem, um piso é de qualidade, ou se é um laminado mais simples. Não importa. É o melhor que nós temos agora. É o que melhor nós podemos fazer agora. Então faça com o melhor. Faça com excelência. O nosso próprio pastor fala que a excelência honra a Deus e inspira outras pessoas. A melhor coisa do mundo é você estar do lado de gente assim. Cara, tu sai de lá com a vontade de deixar de ser um Zé Ninguém. Já viu isso? Fica, cara, eu preciso também evoluir na minha vida. Eu preciso também ser um crente melhor, ter um coração melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser mais estudioso. Caramba, que legal, cara, a pessoa conquistou. E eu não estou falando, sabe, de inveja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de inspiração. Eu estou falando de exemplo. Eu estou falando de exemplo, meu irmão. Essa é a igreja. Você é uma igreja viva do Senhor. Você é uma igreja viva de um Deus vivo, de um Deus que deu exemplo da sua própria vida, se entregando por inteiro, sem nenhuma reserva. Ele não deixou nenhuma gota de arrependimento de tudo que fez, para nos mostrar o quanto nos amava. Ele não se arrependeu em nenhum momento. Pelo contrário, ele viu a missão, abraçou por inteiro. Deus tinha o coração de Jesus por completo, até na cruz. Até na cruz. Se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, entretanto, todavia, é como se ele estivesse falando assim, Deus, eu estou ficando maluco. Deixa eu voltar aqui, ó. Faça-se em mim a tua vontade.
Porque era vontade, era a melhor vontade. Perdão, Jesus, o senhor não é maluco não. Sabe, irmãos? É isso. Agora, é um grande desafio. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10. Aí, meu irmão, pega geral. O que suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Por quê? Porque na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria, meu irmão. Está na tua mão, mete a mão, vai lá e faz com força. Faz com toda a inteireza de coração. Porque Deus se importa com o modo como nós vivemos. De verdade, Emerson. Como nós trabalhamos, como nós servimos, como nós vivemos a vida. Sim, Deus se importa com isso, meu irmão. Porque afinal de contas, se tudo o que eu faço, preciso fazer como se estivesse fazendo para o Senhor e não para homens, significa que eu tenho uma missão de excelência para Deus e com o outro. Tu já pensou no que eu estou falando aqui agora? Cara, nós temos uma missão de excelência, de dar o melhor para Deus e para o outro. Faça com os outros de todo o seu trabalho, faça todo o teu trabalho como se você estivesse fazendo para Deus. Isso significa que você vai ter que ter mais misericórdia. Isso significa que você vai ter que ter muito mais compaixão, muito mais força, muito mais alegria em Deus. Agora, faz, meu irmão, faz, porque a recompensa é certa. Deus quer te levar para um nível muito mais profundo de relacionamento com Ele. Você crê nisso, meu irmão? Eu também creio. Tudo que fizer, farei como para o Senhor. Então comece hoje. Escolha aí, meu irmão, fazer um negócio prático. Escolha uma área da tua vida hoje. Sai daqui decidido. Para quem que você tem sido meio bananada? Tem servido mais ou menos? Escolhe hoje. Escolhe dentro da tua casa. Começa lá. Quem tem sido, ou o que você tem deixado de fazer para pessoas próximas ou para alguém que você acha que é importante. Sai daqui com essa missão. Sai daqui com essa missão nessa noite. Sabe? De fazer aquilo que precisa fazer. Pelo menos para uma pessoa, ou para uma coisa, ou para uma causa, ou para uma missão. Porque Deus quer te levar a um nível muito mais profundo, meu irmão. Ele quer ter o teu coração por inteiro. Amém? Você recebe essa palavra aí, meu irmão? Fique de pé no seu lugar.